Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical mais uma vez, mais uma semana, graças a Deus. Você é o nosso convidado a participar aqui conosco. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Glória, formato online da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a alegria e o prazer de estudar a lição de número 11, 13 de julho de 2021, o presbítero, bispo ou ancião. Todos nós sabemos, nós estamos já quase finalizando um trimestre que tem como tema geral dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu sou o evangelista Elielso, estão aqui comigo o presbítero Israel, que sempre está conosco, Pai do Senhor, irmão Israel. Pai do Senhor, evangelista Elielso. E também o evangelista Fernando, que é o nosso convidado de honra, né? Dirigente ali da congregação da Coab. Pai do Senhor, irmão Fernando. Pai do Senhor, um saúdo a todos também, com a paz do Senhor, os irmãos. Possamos ter um bom proveito nessa tarde. Perfeito, seja muito bem-vindo, irmão Fernando, que também faz um trabalho muito maravilhoso. Você pode também, se você já é seguidor do Instagram da IAD Glória, você pode também pesquisar aí IAD Glória, congregação Coab. O evangelista Fernando faz trabalhos também lá no Instagram com a congregação, tá bom? Esse é o canal da Igreja Assembleia de Deus, IAD Glória no YouTube. Se você já é inscrito, deixa o seu like, a sua curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque toda terça-feira, às 19 horas, nós lançamos a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, lição de hoje, lição número 11, o presbítero, bispo ou ancião. O texto áureo desta lição está baseado em Tito, no capítulo 1, versículo de número 5, e diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Verdade prática da nossa lição. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Nós temos aqui nessa lição da Escola Dominical 3 objetivos. Antes nós vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. Estaremos passando daqui a pouquinho os objetivos. Nós dizemos sempre que se você entender os 3 objetivos que nós temos no final da lição, nós já nos daremos por satisfeitos, porque sabemos que o conteúdo foi passado e a edificação também chegou até você aí através da palavra de Deus. Eu quero pedir aqui ao presbítero Israel que faça, por gentileza, a leitura bíblica em classe, que está em Tito, capítulo número 1, versículos 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo número 5, versículos 1 até o versículo número 4. A paz do Senhor, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da Palavra de Deus, você que nos assiste sempre, todas as semanas, que o Senhor te abençoe. Fazer a leitura. A Palavra do Senhor, que se encontra em Tito, no capítulo 1, versículo 5 a 7, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Amém. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. Conforme é costume nosso, em todas as lições desse trimestre, nós estamos lendo a parte que reza sobre o assunto que nós estamos estudando na declaração de fé das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil.
E em relação aos presbíteros, vou fazer leitura agora aqui do que é que a nossa declaração de fé entende de que é a função do presbítero, de quem que é o presbítero, ancião ou bispo, que é o tema da nossa lição dessa semana. Os presbíteros, isso está na página número 75 da Declaração de Fé das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil. Os termos ancião, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. Até mesmo os apóstolos apresentam-se, às vezes, como presbíteros, como ocorreu com Pedro e João. Em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais. Eles são consagrados ou separados nas igrejas locais. Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem o corpo auxiliar no governo da igreja, sob a presidência de um pastor. Observamos os requisitos bíblicos para o exercício desse importante cargo eclesiástico. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo, capítulo número 3, versículos 2 e 3. Isso significa uma vida irrepreensível, casamento exemplar, temperança, equilíbrio, idoneidade, sobriedade, modéstia, hospitalidade, capacidade e habilidade para o ensino, ausência de vícios e um comportamento não espancador, mas moderado e inimigo de contendas. Acrescentam-se ainda a essas qualificações o bom testemunho familiar, que governe bem a sua casa, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E que não seja novo na fé, não neófito, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Além de um bom testemunho vindo dos não crentes. Também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 7. O bom exercício do presbiterato exige experiência espiritual e convivência cristã. É de suma importância a boa fama perante os não crentes. O apóstolo Paulo reitera essas instruções na epístola a Tito. Então aqui está a declaração de fé das nossas igrejas em relação à função do presbítero, a figura do presbítero, bispo ou ancião, e dentro das escrituras a referência das qualificações necessárias para um presbítero, bispo ou ancião, que nós estaremos vendo mais à frente na nossa lição. Fazendo essa parte aqui introdutória da lição, nós podemos perceber que apesar da importância do pastor titular da igreja ou do pastor presidente, né, a igreja ela deve contar com um grupo de obreiros que ajudem na governança da igreja, que ajudem no cuidado da igreja, seja na governança no sentido de serviço, execução e cuidado com a igreja do Senhor, seja também no trabalho do ensino, porque é responsabilidade do presbitério da igreja, está sobre os ombros do presbitério da igreja a responsabilidade de também ensinar a igreja do Senhor. Logo na introdução, o comentarista vai dizer que o evangelho ele frutificou muito na vida das pessoas. E por isso surgiu cada vez mais novos crentes e foi necessário, a fim de garantir um discipulado integral e também com êxito, né, na vida dos crentes, se estruturar esse modelo de governança, separar crentes que fossem idôneos, maduros na fé, para que pudessem cuidar desse rebanho do Senhor. Uma vez que o rebanho cresce, cada vez mais se precisam de pastores ou presbíteros, bispos ou anciãos, conforme é o que nós estaremos estudando na lição de hoje. Eu quero pedir aqui ao evangelista Fernando, por favor, nos traga aí esse primeiro tópico, primeiro subtópico aqui, a escolha dos presbíteros e o significado dessa função, e também a liderança local. Amém. Então, percebemos, como o evangelista Delcio citou, que a igreja cresceu. Então, os 12 apóstolos não tinha mais como administrar, né, todo aquele grupo de novos crentes que surgiam a cada dia. E eles então decidiram, né, então surge nesse ofício da igreja, como vemos a próxima lição estudaremos sobre o diácono, né,
são os dois ofícios da igreja, são os dois líderes naquele momento, que os apóstolos então vão, né, em cada localidade, né, deixando ali, né, indicando ali anciãos, né, pessoas idôneas, pessoas maduras, para que pudesse tomar conta da igreja. Então, vemos que esse presbítero, a princípio, né, o significado da palavra presbítero quer dizer mais velho. Isso eles importam, né, eles trazem ali do modelo de governo da sinagoga, e a maioria das organizações naquela época sempre escolhia-se os mais velhos para tomar conta. Inclusive, Senado, né, a palavra Senado, do latim, né, de senes, quer dizer Assembleia de Senhores, né, sêniores, né, ou seja, sempre via a figura do mais velho. Isso já também havia no Sinédrio, na sinagoga, né? Então, da mesma maneira, se inicia a igreja assim, escolhendo aquelas pessoas mais maduras, mas como veremos mais à frente, né? Há momento também que nem sempre é o mais velho, né? Como Timóteo, Tito, que foram exemplo de obreiros maduros, e que Paulo, inclusive, disse para que ninguém desprezasse a mocidade deles, né? A lição também vai dizer que a função desse presbítero era, né, a função pastoral. Ele também tinha a função de apacentar, de ensinar, e naquela época todos esses termos são sinônimos. Inclusive mestre, né, também é um sinônimo de presbítero, bispo, ancião e pastor, né? Então, eles eram realmente o governo daquelas igrejas locais, porque os apóstolos não iam poder administrar todas elas. E, conforme também foi dito aqui, né, no textuário, né, Paulo manda ali Tito, né, organizar ali em Creta, né, e pusesse boa ordem, e de cidade em cidade se estabelecesse presbítero, né? Então, vemos que essa liderança era nesse sentido, né, um sentido pastoral. Perfeito, evangelista Fernando, muito obrigado. Dentro desse contexto, se é uma liderança que nós temos que considerar ela com esse ofício também pastoral, o comentarista Thales, ele traz aqui no terceiro subtópico em relação às qualificações desse obreiro, que não é de qualquer jeito. Nós vimos já desde a igreja primitiva um cuidado em se separar e consagrar homens que tivessem uma determinada qualificação mínima e adequada para exercer essa função de liderança na igreja do Senhor. Nós vamos ver em Tito, no capítulo número 1, versículo 6 e 9, 1 Timóteo, capítulo número 3, versículo 1 ao 7, essas qualificações, e que inclusive foram citadas na nossa declaração de fé. Esse obreiro ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser marido de uma mulher apenas, ele tem que ser vigilante, ele tem que ser sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de tope e ganância, mais moderado, não contencioso e não avarento. A gente costuma dizer sempre que é uma régua, né, que é esticada, que é medida, que ela eleva o nível para esse obreiro. Todo obreiro que deseja o episcopado, né, e a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aquele que deseja ser um presbítero na igreja, deseja uma excelente obra. Mas a régua que ele é medida é uma régua também muito alta. Porque essas qualificações aqui, elas são indispensáveis. Então, se a gente vê obreiros que estão abaixo dessa régua aqui, o bom conselho é que subam a essa régua, né? E aqueles que desejam, que se preparem para essa régua aqui também. Porque não é uma régua da igreja, não é uma linha de corte da igreja, não é uma linha de corte da instituição. É uma linha de corte da palavra de Deus. Pela importância, né, da função. Pela importância da função. Pela importância que se dá à função. E é tão importante essa função que o próprio apóstolo Paulo, aconselhando, ele disse que esses homens, eles deviam ser dignos de duplicada honra. Pela importância da função que exerce na igreja. Que aí nós vamos para o outro lado. Porque se sobre ele tem que ter essa postura, a partir do momento em que ele tem essa postura, a igreja também tem que responder
ao respeito a esse obreiro e a consideração a ele de maneira duplicada. Uma honra de maneira duplicada é o mandamento da palavra de Deus. Então, nós já consolidamos aqui o primeiro objetivo, que é definir o termo e a função do presbítero. O termo foi tratado aqui pelo evangelista Fernando. No grego, de uma maneira mais fechada, presbítero, que seria uma pessoa mais velha. Mas nós já vimos que essa pessoa ela não pode ser neófita na fé. Ainda que ela seja de pouca idade, mas for uma pessoa de bom exemplo, se for uma pessoa de maturidade espiritual e de vivência na igreja do Senhor, ela pode sim ingressar esse grupo aqui de obreiros. Então, o primeiro objetivo da nossa lição está concluído e já destacado. O segundo objetivo é descrever a importância do presbítero. Eu queria pedir aqui ao presbítero Israel, né, que é o presbítero da nossa igreja aqui, nos trazer aqui a importância, o significado do termo e a importância dessa função maravilhosa da igreja. Graças a Deus, diante da palavra do Senhor, daquilo que nós estamos estudando, a importância do presbítero na igreja, ela é de fundamental, né, para todos. E o que eu acho interessante é que quando o Paulo ele começa a falar, né, para Timóteo, né, que ele não despreze o dom que há em ti, né, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Então, é necessário que o próprio presbítero ele reconheça a sua importância no desenvolvimento das suas funções na igreja, né? Que às vezes, de repente, o presbítero ele até esqueça, né, quais são as suas qualificações, ou aquilo que realmente a palavra do Senhor ela ensina, e aquilo que é determinado para que o presbítero ele seja escolhido na igreja. Então, nós podemos ver o presbítero ele exerce um papel, né, fundamental na igreja local, praticamente igual o papel do pastor, né? Tudo aquilo que o pastor faz, exerce, quando o presbítero é autorizado, ele também pode exercer, né? Pode desempenhar a função. Então, é necessário esse reconhecimento, tanto das pessoas, quanto também do próprio presbítero. Ele precisa enxergar essa importância, que muitas das vezes o próprio presbítero até às vezes esquece, né, essa importância, né, do papel, daquilo que ele desenvolve, e desse reconhecimento, porque ele não é presbítero porque quer, eu acredito assim, mas porque foi escolhido por Deus. Porque Deus primeiro escolheu, preparou essa pessoa e é visto também pela igreja, né? A igreja local vê o papel dessa pessoa para ser escolhido, e ele precisa valorizar essa importância, agradecer a Deus e enxergar o seu papel na igreja. Perfeito. A gente entende a atuação do presbitério desde o começo da igreja primitiva. Então, o presbitério não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, tanto que os exemplos da Escritura, né, já remonta isso desde a igreja primitiva. E aí o comentarista ele utiliza-se aqui de um exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15 e também o capítulo número 16, quando aconteceu ali o concílio de Jerusalém e foram chamados os apóstolos e os anciãos, ou seja, os presbíteros, né, para discutirem alguns assuntos que estavam permeando a cabeça do povo e confundindo a cabeça do povo. E nessa discussão houve concílio, né, tanto que o objetivo da reunião era um concílio, por isso é chamado Concílio de Jerusalém. Houve um concílio de ideias. Esses homens maduros na fé, experimentados, se juntaram, eles decidiram sobre os assuntos e depois informaram aos demais obreiros, e eles mesmos saíram orientando a igreja do Senhor, informando aquilo que havia sido definido em concílio. Então, essa importância da atuação do presbitério já é muito antiga, e mais especialmente a gente vê isso dentro do contexto da palavra.
Tanto que quando houve a discussão, a lição que nós vamos até estar vendo na próxima semana sobre diácono, né? Houve a discussão ali entre gregos e hebreus, né? Que as viúvas de um povo e de outro estavam reclamando. Aí os apóstolos se reuniram e disseram assim, não é salutar que a gente deixe o ministério da palavra e cuide desse aspecto prático. Vamos selecionar varões aqui e colocar eles para cuidar. E aí se instituiu os diáconos, porque eles se dedicaram mais exclusivamente à palavra do Senhor. E é uma das funções, se não a principal função do presbítero, bispo ou ancião, né? É uma das funções ele ensinar a igreja do Senhor. Por isso que é uma das primeiras prerrogativas. Ele tem que ser apto para ensinar. Em relação à valorização do presbitério, eu queria o evangelista Fernando nos trouxesse aqui esse entendimento. Amém. Então, já vimos que a sua função é pastoral. E seriam, né, poderíamos se distraíssemos, né, dessa definição das suas funções, se importássemos para hoje, seria um pastor auxiliar. Sim. E como diz aqui, a valorização é por quê? Porque o rebanho ele ia ser melhor atendido se cada presbítero, né, entendesse o seu papel, entendesse a sua função como pastor. Ele vai cuidar da administração, vai trabalhar na administração da igreja, né, o cuidado pastoral e também o ensino. Então, por isso que o presbítero tem que ser apto a ensinar. Né? Então, realmente, ele é um pastor menorzinho, né? Pastor auxiliar. A gente vê que, né, nosso modelo, né, tem um ministério que é para auxiliar o pastor e, pelo menos na Assembleia de Deus de Missão, não existe o episcopado, né? Não existe o bispo. Exato. Existem outras denominações que têm um bispo. Mas tem um comentário também de um pastor Caramuru, ele diz que esse monte de cargos que surge, né, ele chama de burocratização, porque a entidade cresce e surge cargos. Né? Mas o original seria o bispo, o pastor, o presbítero, tudo numa função só. Tem aqui no nosso subsídio também, cita aqui alguma coisa sobre alguns campos, né? Considera o presbítero igual ao pastor. Inclusive, existem algumas convenções estaduais que não consagram mais presbítero, outras não consagram mais evangelista, porque considera a mesma coisa. Então, só consagra pastor. Aqui também vai citar que a Convenção de 1937, né, a Convenção Geral da Assembleia de Deus, então, achou por bem, né, que existe diferença de ancião para ancião. Não entendi como pode ser diferença de ancião para ancião, ou seja, presbítero de um tipo, presbítero de outro tipo, e criou então o cargo de pastor, e a gente vê que a nossa hierarquia, né, nossos cargos eclesiásticos, não segue ao pé da letra o modelo bíblico, pois criou-se esses cargos, né, diácono, presbítero, aí só então vem os ministros, que é evangelista e pastor, mas não era a função original do presbítero, não era para ser a escadinha, né? O último cargo, o último degrau para chegar a ministro, era para realmente já ser considerado como ministro, mas isso é só, como diz Caramuru, né, burocratização, né? Mas a função é a mesma e é necessário cada um ter esse valor, né, da sua função de pastor, né, de pastor auxiliar, e para que a igreja possa também, né, ganhar com isso, com essa assistência melhor por parte do presbítero, e o pastor ganhar com isso porque ele vai ter auxiliares dignos, né, conforme toda a qualificação que é necessária. Perfeito. E queria falar? A respeito das qualificações, você vê que as qualificações do presbítero são as mesmas do pastor, né? São as mesmas. Então, as qualificações, as funções também são as mesmas que ele pode desempenhar na igreja, que às vezes, é por isso que às vezes falta o conhecimento até da própria igreja local, né? Às vezes por não haver essa prática, a gente vê, às vezes tem a igreja que até a bênção apostólica é só o pastor que dá, tem o presbítero, mas nunca o presbítero faz. Às vezes porque às vezes já aconteceu muitas pessoas, pelo termo presbítero mesmo, conhecimento,
ser um pouco desconhecido entre pessoas que, principalmente as Desvalorizado. desvalorizadas, e as pessoas também não são da igreja local, quando fala presbítero, e o que significa a palavra presbítero? A gente vai explicar, e você pode ver que ele, quando autorizado, é o que eu explico para as pessoas, né? É uma pessoa, né, que tem as mesmas qualificações de um pastor, e quando é autorizado pelo pastor, ele pode fazer tudo que o pastor faz, ou desempenha na própria igreja. O batismo, o presbítero ele pode batizar, ele pode ensinar, pode celebrar a Santa Ceia, pode dar a bênção apostólica. Então, praticamente um pastor em si, né? A nossa convenção estadual já reconhece agora o presbítero, né, como um ministro, né? Exato. Isso que Nós vamos ver. Muitos anos não era assim, né? Nós vamos ver nesse próximo tópico aqui os deveres, que aí entra um pouco na execução prática daquilo que é a função do presbítero. Mas voltando aqui em relação a essa valorização, eu queria só fazer esse adendo assim, de uma maneira um pouco mais assertiva, porque a igreja ela só tem a ganhar, quando o rebanho do Senhor só tem a ganhar, quando o Senhor ele levanta homens com essas qualificações para serem bons presbíteros na igreja do Senhor, porque o rebanho do Senhor ele precisa de ter esse cuidado. O rebanho do Senhor ele precisa ser cuidado. E com esse crescimento da igreja, é humanamente impossível um pastor dentro dessa estrutura, vamos dizer assim, burocrática da nossa igreja, né? É humanamente impossível um pastor ele cuidar de um campo completo. Por exemplo, no caso aqui de Glória, nós temos a nossa igreja sede, temos mais 6, 7 congregações, mais ponto de pregação. É impossível, humanamente impossível, o pastor está em todos os locais, né? Às vezes culto no mesmo dia, vai exemplo do domingo, né? Culto no mesmo dia. É impossível ele cuidar de todo mundo. E aí a figura desse presbítero entra muito bem encaixada, porque a igreja também precisa de cuidado. Ela não pode ficar sem cuidado, ela necessita de quem cuide dela. E aí é dentro dessa valorização que nós enxergamos o texto que o apóstolo Paulo ele diz, né, em 1 Timóteo 5,17, que os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, especialmente aqueles que ensinam, tem que ser digno de duplicada honra. Tudo bem, isso aqui são direitos de um presbítero. Agora, nós temos também os deveres do presbítero, né? Se ele tem esse direito, ele também tem que cumprir deveres. Eu queria pedir aqui ao nosso irmão Fernando, qual é o primeiro dever? O número 1 aí, o subtópico desse terceiro tópico. Primeiro dever de um presbítero. Apacentar a igreja. Alimentar, né? Tem uma definição que diz que é o seguinte: quando vamos estudar diácono, ele cuida da necessidade física da igreja. E o presbítero a necessidade espiritual. É por isso que os apóstolos precisaram, né, a gente vai estudar posteriormente, precisaram, né, separar os diáconos, para que os presbíteros realmente cuidem disso, né, apacentar, cuidar, né, das ovelhas e alimentá-las. Perfeito. Obrigado, evangelista Fernando. Um termo que o senhor utilizou aí, quando o senhor tratou em relação à separação do diácono, que é exatamente esse termo, separar, é um termo que precisa ser esclarecido. Nós não consagramos diáconos. Diácono nós separamos para o serviço. A consagração com imposição de mãos, inclusive, do presbitério da igreja, ela dá-se para as funções de presbítero, bispo ou ancião. Isso não desmerece em nada o trabalho do diácono. É só seguindo o modelo da igreja primitiva. A igreja também ela segue esse mesmo modelo. O segundo dever do presbítero, presbítero Israel. Então, o segundo dever do presbítero é liderar a igreja local. Então, quando fala em liderar a igreja local, aqui nós podemos ver a importância do ensino. O presbítero, ele é uma pessoa qualificada e preparada para ensinar a igreja. Quando a gente fala em ensinar, às vezes as pessoas reconhecem ensinar como outros significados, e eu achei uma parte interessante, que o presbítero,
ele não tem o dever nem o direito, né, de se achar aquela pessoa que pode dominar a herança de Deus a ponto de fazer com que haja, né, um desgosto pelos seus liderados, ou a ponto de ele pensar que ele pode fazer o que quer quando está ensinando. Então, o ensino ele está mais voltado à mediação, está voltado a deixar a pessoa, né, com o entendimento necessário. E para isso eu gostaria de citar uma parte interessante, né, que eu gosto muito dessa frase, que é de um educador. Ele é educador e escritor interessante aqui do Brasil, muito conceituado, Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que elogia em público e corrige em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Então, esse é o papel, na verdade, do presbítero. Então, o presbítero ele tem essa importância na igreja, de ensinar e também estar disponível para servir. Ele não é, por ele estar em um cargo, digamos assim, mais elevado do que os outros liderados, de repente, na igreja local, ele não é para ser servido, mas ele está para servir a igreja. Então, aquilo que é necessário ele fazer, ele deve estar disponível para servir e não para ser servido. Nós vemos isso no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 25 a 28, e em Marcos 10, capítulo 42 e 45. Então, ele pode também, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade, né, e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão tarefa, né? Então, aqui que está realmente o seu sentido, o seu objetivo, aquilo que ele veio, para que ele veio, ou para que foi separado, para que ele recebeu essa missão, para ensinar a igreja, para ser um exemplo dos demais e para servir a igreja naquilo que é necessário. For preciso fazer uma oração pelo enfermo, como podemos ver, que a igreja, a palavra de Deus fala isso. Tem alguém enfermo, chame o presbítero para que ele ponha as mãos e unja, e a pessoa recebe a cura. Então, ele está pronto para servir. Perfeito. Muito obrigado, presbítero Israel. Dentro desse contexto de liderança da igreja local, como um dever do presbítero, eu queria só reforçar aqui o que nós fizemos, o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo número 5, versículos 1, 2 e 3. Eu vou ler o 2 e o 3 apenas, e diz assim, que como dever do presbítero: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui está uma função e um dever muito importante que o presbítero tem que se atentar. Ele está numa posição de liderança, é uma posição de muita influência na igreja do Senhor, mas a Bíblia está dizendo, tome cuidado da igreja. Não exerça só a sua liderança e a sua posição de liderança de maneira relaxada. Tenha cuidado do rebanho do Senhor. Também não faça isso forçado, não. Porque forçado, eu aprendi, nada forçado dá certo, especialmente na obra de Deus. Faça de maneira voluntária, com o espírito livre e com o ânimo pronto. E também não faça por top ganância. Porque aquele que faz a obra do Senhor pensando apenas em ganhar recompensa, em dinheiro, ou ganância por poder, ou ganância por fama, não vai muito longe e o serviço dele não agrada ao Senhor. Mais do que tudo, a função do presbítero é servir, e isso Jesus ele nos ensinou, né? Como sendo principal de todos os pastores. E a última função foi até tratada de maneira muito breve aqui pelo presbítero Israel: ungir os enfermos.
Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros e esses orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo número 5, versículo de número 14. E a oração da fé sarará o enfermo. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado também na igreja local. Então, é função do presbítero fazer isso, né? Ungir os enfermos, e nós não podemos deixar a igreja do Senhor banalizar, pegar o óleo da unção para fazer qualquer coisa. Não. O óleo da unção tem que ser utilizado pelos presbíteros, o óleo da unção tem um objetivo específico, e no caso do texto que nós estamos estudando, ungir os enfermos para cura. E o presbitério da igreja ora, ou um presbítero, se for ele que tem um só que estiver ali, ele ora, o nome do Senhor é glorificado e o Senhor repreende a enfermidade, tá bom? E aí o conselho que o comentarista da lição traz, achei muito importante, ele diz assim, ó, esse ato de orar e ungir pelos enfermos revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade de procurar qualquer um dos presbíteros, receber oração ou uma palavra pastoral. Olha, escuta isso aqui. Aquele que é membro da igreja do Senhor, ele tem que ter acesso a qualquer um dos presbíteros. E o presbítero também tem que ser acessível ao membro da igreja do Senhor. Sabe aquele cuidado de um pastor que sente o cheiro da ovelha, né? E vice-versa. A ovelha que conhece o seu pastor tem que ser assim também com os presbíteros da igreja, porque esses foram chamados para essa determinada função. Eu queria só muito rapidamente aqui que o presbítero Israel fizesse suas considerações finais em relação a essa lição. Nós já estamos chegando no final e logo em seguida o evangelista Fernando, e a gente vai fazer esse fechamento aqui. Graças a Deus, povo de Deus, podemos ver nessa lição o quanto que é importante a tarefa, né, que Deus dá a um servo dele com a função para exercer essa função de presbítero. E me chamou muito a atenção porque quando nos referimos às suas funções e também a questão do exemplo, né? Na realidade, o presbítero ele é aquela pessoa que está sendo observado o tempo todo pela igreja local, né? É por isso que Paulo ele coloca essas qualificações que essa pessoa ela deve ter, né? Deve ser uma pessoa idônea, deve ser uma pessoa que tenha exemplo, deve ser uma pessoa que seja moderado, principalmente que saiba cuidar de sua casa, né, dos seus filhos, que seja exemplo para os filhos, que seja exemplo para a esposa, porque é aquela história, se você não tem não ganha a confiança da família, como que vai ganhar a confiança, né, da igreja? Ou seja, se você não governa a sua casa, como que vai governar a casa de Deus? Então, que os presbíteros, eles reconheçam essa importância, que muitas das vezes, como eu falei já lá no início, às vezes a gente esquece dessa importância, dessa responsabilidade que é colocada sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, né? E muitas das vezes, é por isso que às vezes acontece muitos deslizes nas igrejas por a pessoa esquecer essa responsabilidade, esquecer esse papel e aquilo que é cobrado. Então, estamos sendo vistos o tempo todo, então precisamos dar o exemplo para que a igreja de Cristo ela continue, ela cresça. É por isso que podemos ver que não pode ser uma pessoa escolhida sem essas qualificações. Uma pessoa que não tenha conhecimento da palavra, uma pessoa nova na fé. Então é necessário realmente uma pessoa ser uma pessoa centrada, uma pessoa de qualificações que a igreja possa ver e que seja também aprovado pela igreja, né? Porque já imaginou o presbítero ser reprovado pela própria igreja, pela igreja local? Aí prega uma coisa, mas não vive, a vida é totalmente diferente daquilo que fala. Como que vai ganhar as pessoas? Como que os seus liderados eles vão olhar para os céus e que vão seguir a sua caminhada? Que Deus abençoe a todos os presbíteros, abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Evangelista Fernando. Acho que é importante nesse estudo, né? Pois percebemos aqui que
esse esclarecimento, tanto para aquele que esse oficial, né, que está, né, imbuído nessa função de presbítero, como também esse conhecimento, esse esclarecimento para que a igreja compreenda essa função, o valor da função. Conforme foi lido aqui, né, é necessário que a ovelha ela se sinta à vontade. Ela tem que saber, não, ele pode orar, ele tem essa confiança, né? Incumbência de orar, né, de ungir. Ele é o ensinador, ele é aquele que tem uma função pastoral. Né? Às vezes a gente pensa que a função pastoral é só quando ele está numa congregação. Mas ele tem a função pastoral como auxiliar do pastor titular. Sim. Então, essa confiança a gente aprende, né, através de examinar as escrituras, ver o modelo bíblico. Então, é fundamental esse estudo, né, para que a gente possa compreender, tanto o presbítero poder entender o papel dele, como a igreja e até o pastor também, né, lembrar da necessidade que ele tem daquele braço, né, daquele auxiliar. Então, é interessante esse estudo e esse trimestre é realmente uma bênção e eu agradeço por estar aqui com os irmãos, né, no meio dos mestres, para poder dar alguma contribuição. Muito obrigado, evangelista Fernando, verdade. Nós estamos chegando aqui ao final dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Esperamos que nós tenhamos, né, cumprido os objetivos e você tenha aprendido, tá? Primeiro, saber acerca do termo e da função do presbítero. Penso que ficou muito claro a importância do presbítero para a igreja local, né, como um pastor auxiliar, como aquele que segura a ponta quando a coisa aperta mesmo, né? E também os deveres dos presbíteros, que, dentre outros deveres, os que foram citados pela lição, apacentar a igreja, liderar a igreja local e também ungir os enfermos. Quero lhe agradecer por estar conosco aqui nessa lição. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe para alguém que você possa conhecer para aprender a palavra de Deus. Próxima semana tem mais. Próxima semana nós vamos estar estudando acerca do tema diáconos. Então essa função na igreja do Senhor, que é uma função tão importante para o exercício e o bom andamento da obra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.